Irmãos, hoje a gente vai caminhar um pouquinho num tema tão importante para as nossas vidas, naquilo que concerne as finanças. Eu quero ler com vocês aqui inicialmente o primeiro texto, 1 Pedro 2, versículo 6. Depois vamos ter uma palavra de oração. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Nosso Pai, graças te damos, porque é o Senhor quem nos reúne mais uma vez nesta manhã. Precisamos, ó Pai, que o Teu Espírito traga entendimento espiritual sobre esse tema, esse assunto de finanças. Sabemos, ó Pai, que toda a Tua Palavra, ela está repleta de conselhos, de orientações, naquilo que concerne as nossas finanças, para vivermos uma vida neste mundo estável, regozijante e glorificando o Teu nome também em nossas finanças. Pai, nós sabemos que existem muitas pessoas em toda a extensão da igreja que verdadeiramente, por falta de saber administrar bem as finanças, têm envergonhado o Seu nome. Mas nesta manhã, Pai, traga orientação, não só para nós aqui, mas aqueles que estarão também vendo de alguma maneira pelos meios de comunicação. Tu tragas entendimento e revelação, e movidos pelo Teu Espírito possamos também ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. Por isso, Pai, nós te damos graças por essa oportunidade tão preciosa. Abra os nossos ouvidos e fala conosco. Desejamos ansiosamente ouvir a Tua voz, Pai. Nos orienta, e é em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, finança, vida financeira, em tudo que nós realizarmos, nós sabemos de uma forma tão clara que envolve a questão de finanças, de dinheiro. Por exemplo, se você ler o Salmo 23:1, lá está escrito: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso fala do que, irmãos? Fala também de dinheiro, porque claro que o Pai vai de alguma maneira nos suprir em tudo aquilo que diz respeito à nossa alimentação, vestimenta e a nossa bebida. Precisamos do dinheiro. E o dinheiro, irmãos, se nós de fato não estarmos atentos, vigiarmos, ele se tornará um senhor da sua vida. Primeiro, antes de nós entrarmos nesse assunto aqui, nós devemos então fazer uma pergunta muito interessante. Qual é o fim principal de todo homem? O irmão do passado, reformado, ele disse assim, que o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar dele. Quando nós temos esse entendimento, que o nosso objetivo é glorificar a Deus em todas as coisas. Vocês se lembram, 1 Coríntios 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então hoje a gente vai analisar um pouquinho, inclusive na área das finanças, se as nossas finanças, elas também glorificam a Deus. Então nós temos que analisar isso de uma forma bem adequada e correta, porque, irmãos, quando se diz respeito em finanças, está falando de mordomia, está falando de administração. E a nossa administração, onde que ela começa? Lembra que Jesus Cristo disse: quem não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. E o pouco da administração começa da porta da nossa casa para dentro.
como nós temos administrado as finanças em nosso lar. Irmãos, hoje eu quero aqui mostrar alguns princípios da palavra de Deus, principalmente para aqueles irmãos que andam endividados. São princípios elementares, bem assim, simples, mas se não houver perseverança, nós nunca iremos sair das dívidas. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, se a nossa administração começa ali no nosso lar, claro que todo filho de Deus que é sábio, todo homem que é cabeça do seu lar, que tem uma mulher virtuosa no seu lar, essas pessoas serão bênção para a glória de Deus em tudo aquilo que eles fizerem. Porque, queridos irmãos, quando nós não sabemos administrar o nosso lar, naquilo que concerne as finanças, a nossa vida, ela vai desenvolver de uma forma totalmente inadequada fora do reduto, porque o lar é uma escola de administração. Por exemplo, nós temos hoje em dia muitos cristãos que são esbanjadores, não se importa com relação às finanças, e muitos entram em dívidas por não consultar o Senhor. Percebe, irmãos? Irmãos, tem muitos filhos de pais que talvez os pais os culpem porque não foram orientados, e os filhos se tornam esbanjadores. A maioria dos filhos, maioria de pais cristãos, eu estou falando sobre os filhos de Deus em Cristo Jesus, eles não têm noção do que significa ganhar dinheiro. O dinheiro não cai do céu no nosso colo. Quando o pecado entrou no mundo, vocês se recordam que o Senhor disse para Adão: do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Então isso envolveria uma questão de trabalho. Antes de Adão pecar, ele também trabalhava. Quando o Senhor fez o homem, deu a ele a capacidade para cultivar a terra. Ele trabalhava na terra, mas até então ele fazia prazerosamente, fazia com uma alegria, com dedicação. Quando o pecado entrou no mundo, aí começou a ter uma série de problemas. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então aqui seria que o homem teria que buscar o seu pão, mas o Senhor, tão gracioso e tão misericordioso, Ele também iria suprir de alguma maneira, dando ao homem boa saúde, dando ao homem, muitas vezes, dependendo da sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra, ele seria próspero. Hoje não vai dar para a gente, irmãos, falar aqui como ser ou ter uma vida financeira próspera segundo os princípios da palavra de Deus. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Vamos ver essa questão de uma forma bem mais aprofundada, porque eu sei que todos nós desejamos ter uma vida financeira equilibrada, uma vida financeira, de certa forma, bastante confortável. E às vezes isso para muitos é um perigo terrível, irmãos, perigo terrível. Agora, eu louvo a Deus por aqueles pais cristãos que criam seus filhos de uma maneira que eles, desde o princípio, começam a perceber o valor do trabalho. Eu estava indo ali para o hospital essa semana, eu achei uma cena muito interessante que me deixou até emocionado. Um senhor com uma carriola na bicicleta e o filho dele de 8 anos de idade. Esse homem, ele era um pedreiro, e o seu filho com a calça tudo suja, a calça jeans tudo suja de cimento, menino de 8 anos de idade, com a bicicletinha dele, acompanhando o pai, admirando o pai, olhando para o pai. E ainda falei para minha esposa: olha, esse menino vai ser um menino muito valoroso, porque ele está acompanhando o pai, ele se alegra em ver o pai trabalhar e quer trabalhar junto com o pai, está aprendendo do seu pai, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, um menino que já sabe desde a sua tenra idade que o trabalho é importante. Esse vai ser um homem valoroso.
vai ser um homem que vai ser o cabeça, que vai cuidar, que vai buscar o seu pão, que já sabe o que ele não vai ser um esbanjador. Porque hoje muitos filhos, quando o dinheiro vem muito fácil nas nossas mãos, os filhos de hoje em dia gastam sem ter uma noção do que significa um trabalho árduo. Porque, irmãos, nós sabemos quando entramos num trabalho bastante que vai nos dignificar, porque o trabalho, ele enobrece o homem e dignifica a mulher. O trabalho do lar é um trabalho magistral, porque a administração do lar, quando ela é feita com amor para o Senhor, queridos, isso é algo fantástico. Porque, irmãos, manter a casa limpa, e para manter a casa limpa você tem que comprar produtos de limpeza, você tem que comprar uma série de coisas, o arroz, feijão, todos os ingredientes, isso é um gasto diário. Estão me compreendendo? Então, e o marido é o provedor, aquele que vai trazer o pão para dentro de casa. Agora, queridos, por que então muitos entram em dívidas? Sabe por quê? Porque existe uma falta de planejamento, existe uma falta assim de poder sentar o casal e de repente fazer as suas anotações. As dívidas, elas são oriundas de uma falta de planejamento, de gastar mais do que ganha. Entende, irmãos? Agora, as pessoas que assistem muita televisão são as pessoas que gastam mais. As pessoas que ficam muito nas redes sociais são as pessoas que gastam mais, porque sempre está jogando ali coisas que você não precisa, mas você precisa de ter, e começa a comprar isso, começa a comprar aquilo, começa a comprar, de repente tem um acúmulo de dívida. Não sabe muitas vezes que a fonte que vem esse dinheiro, às vezes o país está enfrentando uma crise e que às vezes está gastando mais do que ganha. E aí, irmãos, não adianta falar: Senhor, me livra das dívidas, que Ele não vai livrar. A nossa dívida, a nossa grande dívida foi paga, o Senhor pagou por nós. Nós vamos ver depois alguns textos aqui. Mas, queridos, nós vamos começar a partir do nosso lar e desenvolver essa administração até sermos prósperos. Jesus, ele nos ensina uma lição muito especial. Se você ler depois, João capítulo 6, versículo 11 e 12, ali quando havia mais de 5.000 homens e eles não tinham pão, e Jesus mandou eles sentarem em números de 100, 50, 100, então encontrou alguém que tinha ali os peixinhos, os pães, então Jesus multiplicou aqueles pães. O que nos chama a nossa atenção, irmãos, é João 6, 11, 12, que Jesus pediu para que seus discípulos ajuntassem tudo o que sobrou para que nada se perca. João 6, versículo 11. Não era para se perder absolutamente nada. Qual é a lição que ele está trazendo para nós aqui? É que nós, como filhos de Deus, não podemos ser esbanjadores. Estão me compreendendo, irmãos? Queridos, se você começar a administrar bem o seu lar, você vai tomar uma refeição, um almoço, você deve servir-se daquilo que você vai comer, para não sobrar e ter que jogar fora. É alimento, algo que veio do suor do seu trabalho. Não podemos ser esbanjadores. Jesus ensina-nos, às vezes é nós que não queremos aprender. Eu falei uma vez para vocês aqui, que se no Brasil são mais, quantos milhões tem no Brasil hoje? 130 milhões? Mais de 200 milhões? Se cada um brasileiro deixar 1 grão de arroz no prato, serão 200 milhões de grãos. Dá quantas sacas de arroz que é jogada fora? Imagina no mundo. Claro que o que sobra normalmente é um punhado de arroz,
A gente pensa que isso aqui não tem valor, irmão, mas tem um valor fundamental para nós. Você não deixa sobrar nada no seu prato. Você está sendo fiel no mínimo que Deus tem depositado. Está sendo obediente. Deus vai te abençoar. Às vezes o filho está lá. A mãe fala assim: filho, você quer comer? Quero. Está com fome? Mais ou menos. A mãe coloca um pouquinho. Ah, mãe, eu só quero a sua carne. E joga tudo fora. Queridos, Deus começa a fazer com que aquela família de alguma maneira seja provada, porque nós somos provados em todas as coisas, irmãos. E começa no nosso lar. Como tem sido a tua administração no lar? Será que nós, como pais, passamos para os nossos filhos a dificuldade que é ganharmos dinheiro? Será que os nossos filhos têm noção do que nós fazemos para trazer o pão para dentro de casa? Será que nossos filhos reconhecem isso, irmão? Não é assim? Não é fácil, irmãos. Existem muitas profissões que às vezes exigem a ausência dos pais em casa, não é assim? Por exemplo, aqueles que viajam, aqueles que trabalham o dia todo, vêm para almoçar, volta rapidinho, e às vezes os filhos não têm noção do que os seus pais têm enfrentado. Eu lembro, irmãos, que quando meu pai e minha mãe saía bem cedinho para trabalhar, trabalhava na roça. Depois, quando nós viemos para a cidade, eu ficava com os meus avós. Meus pais saíam bem cedo com a marmitinha, aqueles caminhão chamava de boia fria, para ir trabalhar nas lavouras dos outros, ganhava o seu pão. Chegava domingo, eles estavam mortos de cansados. Falei: puxa vida, como meu pai é um grande trabalhador. Um dia ele sempre dava para mim no final de semana R$5. Eu pegava aquele dinheiro e ficava com dó de gastar, porque eu sabia que meu pai trabalhou de manhã até a noite para trazer pão dentro de casa. Falei: puxa vida. 12, 13 anos, um dia eu tive uma conversa com meu pai e falei: pai, o senhor não quer me levar também para trabalhar junto com o senhor? Ele falou: Cláudio, é muito difícil, eles não aceitam, senão eu te levava. Mas anda pelas ruas aqui, vê se tem data vazia. Procura saber quem que é o dono. Vai ali. Então você fala: eu posso carpir essa data para o senhor? Quanto você vai me cobrar? Não, eu vou carpir, limpar, depois o senhor paga o que você quiser. Eu comecei a fazer isso, irmãos. Aí eu esperava receber R$5, que era o que meu pai me dava. A pessoa me dava R$25. E eu não vi a hora do meu pai chegar em casa. Falei: pai, ganhei R$25 hoje, carpi uma data. Juntei um monte de lixo, taquei fogo, tem dinheiro. Meu pai falou: isso, que bênção. Aí eu saía com aqueles R$25. Aliás, dava 15 para minha mãe, saía com R$10. Era 10 cruzeiros na época. Mas eu não gastava, tinha dó, porque eu sabia, as minhas mãos estavam cheias de calo, porque é difícil trabalhar. Eu sabia que era suar. Então, irmãos, Deus começou a nos abençoar de uma forma tão rica. Às vezes chegava aqueles caminhões de caixa assim, em um supermercado, falava: deixa eu ajudar o senhor a descarregar aí. As datas às vezes eu não encontrava. Pode, e o homem dava dinheiro para mim, o caminhoneiro. Eu era aquele chapa, né? Ganhava dinheiro. Queridos, a gente vê hoje esses marmanjos aí, o dia inteiro tomando tereré nos portões das casas, não querem trabalhar, são os folgados, dependendo aí do governo. Meus irmãos, que tristeza é isso, irmãos? Então, Deus vai começar a nos abençoar quando nós começarmos a valorizar o trabalho que Ele colocou para nós, porque trabalho foi ideia de Deus. Ele vai nos abençoar com o trabalho. Quando nós estivermos trabalhando, fazendo para o Senhor, Ele vai nos abençoar, porque Ele tem prazer em ver um filho dele fazendo para Ele. Os benefícios virão, irmãos. Nós temos um Pai que é maravilhoso. Agora, o que nos entristece, como diz esse texto aqui, essa pedra eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Crer aqui significa também seguir as orientações que o Senhor Jesus dá para nós.
Quando nós cremos em Cristo, vamos seguir as orientações de Cristo e nós não seremos envergonhados nas nossas finanças. Lembra de Isaías 58:11? O Senhor te guiará continuamente. Ele vai nos guiar. Lembra do Salmo 32, versículo 8? Abra lá nesse texto, por favor. Salmo 32, verso 8. Aqui, irmãos, ele prometeu através do salmista, e ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Ele diz assim, Salmo 32, versículo 8. Olha que interessante aqui, olha que conselho, irmão. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Este caminho aqui você pode incluir as suas finanças também, porque a palavra de Deus ela é ampla, envolve tudo aquilo que concerne a vida e a piedade. Então, ele vai instruir e vai nos ensinar o que temos que seguir, o caminho que nós devemos seguir. O problema nosso, que muitas vezes nós entramos em dívida, é porque surge uma proposta para nós e nós vamos naquela proposta sem consultar o Senhor. Aí o Senhor vai nos frustrar, nós vamos entrar em dívida, vamos ficar, aí nós podemos até envergonhar o nome do Senhor, irmão. O Senhor começa a tirar de nós. É muito triste isso para nós. Então, não se esqueça, seja qualquer projeto seu que vem no seu coração, e faça projetos. Seja um ambicioso nos projetos, mas não se esqueça de buscar a instrução e a orientação do Senhor para o que você deve seguir e realizar, senão você vai envergonhar o nome do Senhor. E ele diz assim: e sob as minhas vistas te darei conselho. Imagina só, irmão, quando você faz um projeto, o Senhor abençoa aquele projeto, porque você foi pedir a instrução dele, e agora ele vai lhe aconselhar, ele vai te dar conselho sob a vista dele, e a visão do Senhor é ampla. Filho, não é por aqui agora. Irmãos, quando nós deixamos de olhar para o Senhor, a nossa tendência é envergonhar o nome dele, e ele vai permitir isto. Ele vai frustrar os nossos projetos, porque ele quer estar envolvidos em nossos projetos. Quando ele vai adiante de nós, nos orientando, nos instruindo, nos aconselhando, como que nós não vamos prosperar, irmãos, financeiramente? Vamos ser prósperos. Deixa eu mostrar um texto aqui para vocês, Isaías 28, a partir do versículo 23, temos aqui uma declaração também muito interessante. Isaías 28, a partir do versículo 23. Presta atenção aqui, irmãos, o que ele está dizendo, porque o subtítulo já fala que Deus ele é grande em sabedoria. Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz. Está vendo aqui como que o Espírito Santo tem chamado a nossa atenção para ouvi-lo? Inclinai os ouvidos. Existe uma maneira de você ouvir e de inclinar os ouvidos. Quando alguém fala de longe com você, se você não entende, você fala meu irmão, eu não entendi. Então Deus diz, inclina os ouvidos, porque isso que eu vou dizer para vocês é fundamental, é importante demais. E ouve a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Ele vai ensinar em tudo. Aqui, claro que é a lavoura, porque tudo, irmãos, provém da terra, né? Porque, e aí ele diz o seguinte:
vamos para a gente ganhar tempo aqui, o versículo 29. Também isso procede do Senhor, coisas mínimas de plantações. Isto procede do Senhor dos exércitos, Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Quando nós, que às vezes nós temos, irmãos, e Deus sabe da nossa ambição, nós gostamos de ter dinheiro, bastante dinheiro, então, mas lá na 3ª João, ele diz que nós também podemos ser prósperos materialmente, mas segundo os princípios da palavra de Deus. Porque, irmão, se você seguir os princípios da palavra de Deus, e futuramente nós vamos trazer aqui um estudo sobre como ser próspero, não a doutrina da prosperidade, mas segundo os padrões de princípios da palavra de Deus, é algo que vai governar a nossa vida. Vamos seguir aqueles conselhos, vamos ser prósperos, e você vai perceber que a sua prosperidade não irá corromper o seu coração, né? E ele vai acrescentar mais, e você vai distribuir mais, e vai distribuir mais, e quanto mais você dá, mais você vai ganhar. É incrível isso, porque o teu coração foi conquistado pelo Senhor, e isso é tão maravilhoso, irmãos. Agora, queridos, vocês sabem, eu também sei que devido hoje à singularidade de cada circunstância aqui nesse mundo, a nossa caminhada para sair das dívidas, que muitas estão nas dívidas, para sair da dívida será unicamente sua. Deus não fez nenhuma dívida, Deus não contraiu nenhuma dívida para nós, muito pelo contrário, Ele pagou a nossa dívida maior. A gente vai ver logo aqui. Mas quando seus filhos caem em dívida, todos os filhos de Deus que caem em dívida é porque não seguiram as orientações do Senhor. Alguns princípios, se der tempo, vou apresentar para os irmãos aqui, que vai ser um guia para a sua jornada na face da terra, para sair das dívidas. São passos simples, mas para segui-los é necessário um trabalho bastante árduo, um trabalho bastante perseverante, porque o objetivo é o dia D. É o dia sem dívida. Dia sem dívida. Então, o dia em que você ficará totalmente livre das dívidas. Agora, lembrando uma coisa aqui interessante, irmãos, temos que partir deste ponto aqui. Nós tínhamos uma dívida com o nosso Pai Celestial. Que dívida que é essa, irmãos? Nós, em Adão, voluntariamente entregamos tudo que Deus o Pai confiou em nossas mãos, passamos para o diabo, para Satanás. Adão fez exatamente isso. Se você ler a tentação de Jesus, quando o Satanás mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, disse para o Senhor Jesus: tudo isto te darei, porque me foi entregue, mas você tem que me adorar. Tudo me foi entregue. Lá, aquele domínio, Adão passou para o diabo. Então o pecado entrou no mundo. Agora Deus é muito justo, e o plano de Deus, segundo Jó 42, 2, 1 e 2, não poderão ser frustrados. Os planos de Deus nunca vai ser frustrado, podem ser atrasados um pouco, mas não vai ser frustrados. Então, Deus ele é justo. Deus ele tinha o direito, por criação, de todas as coisas, mesmo com a entrada do pecado no mundo, mas para ele mostrar a sua justiça, o que ele fez? Ele enviou o seu Filho a este mundo para pagar uma dívida que era nossa. Irmãos, por mais que uma pessoa tente ser salva, e hoje em dia existem muitas pessoas que querem serem salvas pelo Senhor, o mamon, o dinheiro, o Deus moeda, elas nunca vão ser salvas. Abra comigo, por favor, eu vou mostrar para vocês o porquê. No Salmos 49, versículos 7 e 8, aqui nós temos uma revelação fundamental
de que não é dinheiro que vai resgatar a alma do seu irmão. 49, versículos 7 e 8, a palavra de Deus ela diz assim: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, ninguém o pode resgatar, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessaria a tentativa para sempre. Ou seja, por mais que uma pessoa seja rica, bilionária, ela não consegue pagar o resgate de uma alma para Deus. A redenção é caríssima. Deus é justo, e sendo Ele justo, Ele estabeleceu que a alma que pecaria, essa morreria. E outra coisa, irmão, nós também tínhamos uma dívida com a lei de Deus. A lei de Deus. Agora, eu sei que existem muitas pessoas que querem pagar para Deus a dívida fazendo boas obras. Não vai conseguir, irmãos. Você está em Salmos, né? Vamos ali para Provérbios capítulo 10, versículo 2. Aqui vai mostrar que somente quando é feito a justiça é que pode resgatar o homem da sua dívida. Capítulo 10 de Provérbios, olha o versículo 2, diz assim, presta atenção: os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Impiedade, porque, irmãos, o dinheiro ele é de origem iníqua. Então, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Por isso que 1 Pedro 1,18, Pedro vai dizer o seguinte: vocês foram resgatados não de coisas corruptíveis ou perecíveis, como prata ou ouro, do vosso fútil procedimento que legaram os vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Precioso, por que precioso? Porque um preço altíssimo, um preço muito alto foi pago, o sangue de Deus vertido no Calvário. É o único que tem o poder e a capacidade de nos tornar puros aos olhos dele. Então ele pagou a nossa dívida. E aqui em Provérbios 10, 2 ele diz: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Irmãos, graças ao Senhor, somente quando a justiça é feita que nós seremos libertos da morte. Hebreus 2, 14 e 15 fala que Jesus não só destruiu a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, graças ao Senhor, porque a obra no Calvário foi tão maravilhosa. Então, irmãos, nós temos que saber a quem nós pertencemos hoje. Nós temos uma identidade. Vamos ler mais dois textos aqui. 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 6, 20. A obra na cruz nos restituiu definitivamente para Deus, para o nosso Pai. E aqui nesse texto, em 1 Coríntios 6, versículo 20, irmãos, presta atenção a quem você pertence. Diz assim: claro, por causa da obra que Cristo realizou no Calvário, porque fostes comprados por preço. Irmãos, se nós fomos comprados, nós, como muitos afirmam aí, nós éramos livres, né? Eu faço o que eu quero. Assim pensa o ímpio. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer, ele faz o que ele quer, claro, movido ou para fazer a vontade do diabo. Mas ele era escravo dele mesmo, de Satanás, da lei, uma série de coisas. Então, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Saímos de uma escravatura de trevas e transportados para um reino de amor, do Filho do seu amor. Este reino é um reino tão maravilhoso, irmãos. Às vezes nós não temos noção
do que significa o reino que foi colocado dentro de nós. O reino, segundo Lucas 17, 21, o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro de vós. Este reino, será que nós sabemos o que é este reino? Este reino, segundo Romanos 4, 17, o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha a ordem: foi feita a justiça, quem morreu justificado está do pecado, houve justiça, Deus justo nos resgatou, nos comprou. Então agora a consequência da justiça, o efeito da justiça é paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria. Então nós pertencemos a este reino. Olha aqui, irmãos, em 1 Coríntios 7, versículo 23, o que ele coloca aqui novamente? Porque há um risco muito grande nós cairmos numa escravatura de homens. Ele diz assim: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, você pensa que homens não me escravizam? Escraviza sim, a começar no meio religioso. Tem muitas pessoas que são escravas de homens, escravos dos líderes religiosos. Que perda! E tantas outras escravaturas que existem por aí, né? Mas escravo de homens, aqui homens está pluralizando, que existem muitos segmentos nos quais a gente imperceptivelmente podemos ser escravizados, né? Então gerar conceitos em nós. Mas irmãos, tem mais um texto aqui, irmãos, por favor, abram comigo em Colossenses capítulo 2, texto conhecido nosso, a partir do versículo 13. Colossenses 2, verso 13. Esse texto aqui é muito interessante, vai mostrar também que ele também pagou um escrito de dívida. Verso 13 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então você e eu somos um perdoado. Agora olha o 14: tendo cancelado o escrito de dívida. Uma vez uma pessoa falou para mim o seguinte: Cláudio, Deus, Ele vai perdoar a minha dívida. Eu falei: não vai perdoar a tua dívida. Como que não? Você está escrito lá em Colossenses capítulo 2, verso 14. Porque ele devia muito, né? Nos bancos, etc. tal. Deus vai perdoar as minhas dívidas? Não. Ele já perdoou a tua dívida que você tinha com o Pai. Agora essas tuas dívidas que você contraiu, é você que terá de pagar. Aí eu mostrei para ele: tendo cancelado ou riscado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Que ordenanças que são essas, irmãos? A lei. Deus, quando instituiu a lei, não foi para nós cumprir a lei, porque Deus sabia que nós não iríamos cumprir a lei. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 7. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Como que eu posso cumprir algo que é inalcançável para um homem carnal? Então, Cristo veio e Ele cumpriu a lei por nós. Nós vamos anular a lei então, uma vez que ela foi paga? De forma nenhuma. Temos que exaltar a lei. Então, de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe como é que Paulo ele diz isso para nós? Ele vai dizer lá em Gálatas 2,19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Nós só podemos viver para Deus morrendo para a lei. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se não é eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a lei não pode, ou não tem direitos legais de cobrar algo, qualquer tipo de ordenança de alguém que está morto.
Eu, mediante a própria lei, morri para a lei, então eu não tenho mais débitos com a lei. Meu credor, eu já paguei. Aliás, Filho de Deus, que se fez carne, Ele cumpriu a lei por mim e me levou a morrer junto com Ele no seu corpo lá naquela cruz. A minha dívida foi paga, eu não devo mais nada para ninguém. Não existe, não consta nos registros de Deus, uma vez que eu criei no Senhor, algo que me denuncia. Romanos 8,1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, porque tudo foi cumprido, tudo foi pago, eu sou livre em Cristo. Entende, irmãos? Livre em Cristo. Ele fala aqui: e despojando os principados e as potestades, porque nós pagamos o preço, eles não têm mais dinheiro, eles não têm mais direito sobre nós, então vamos despojá-los. Que história é essa? Não posso obedecer mais às ordenanças do principado e potestade, nem mesmo da lei, porque hoje eu vivo numa dimensão da graça. Então, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que coisa linda, irmãos. Então, irmãos, o primeiro passo, não sei se aqui tem pessoas endividadas, mas um dos passos que é tão maravilhoso para sair da dívida, ore. A oração. O primeiro princípio é o mais importante de todos. Orar o que para Deus? Estou tão endividado, fala: Senhor, eu contraí essas dívidas, mas me dê a sabedoria, me dê entendimento, me traz direção para que eu saia dessas dívidas. E Ele vai vir a seu encontro, Ele vai lhe orientar como sair das dívidas. Não é assim, irmãos? Tinha um irmão, eu conheci, ele estava muito endividado. Então ele começou a ter uns projetos, começou a dar certo, ele começou a fazer investir naqueles projetos e deixando as dívidas de lado. Primeiro, pague as suas dívidas, por menor que seja. Dívida, ela tem uma tendência de aumentar. Os juros, eles não descansam. Eles estão 24 horas por dia ativamente atuando, e eles não param. De repente, puxa vida, está dando certo aqui, mas eu tenho a dívida aqui. Não é assim, irmãos? A gente começa a retroceder. Então vamos buscar primeiro em oração a orientação do Senhor. Primeira coisa é pagar as minhas dívidas. E pode ter certeza, meus irmãos, que o Senhor, Ele vai agir imediatamente. Lembra daquela viúva? Vamos ler o texto lá. É lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Essa mulher aqui estava muito endividada, irmãos. Era uma situação muito difícil. Mas, queridos irmãos, se você é filho de Deus, comece a confiar no Senhor. Comece a depender do Senhor. Ainda que demore 2, 3 anos, mas se preocupe com a sua dívida. Diz, porque a dívida nos desonra, sabia, irmãos? Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, lembrando aqui que Eliseu aqui está prefigurando Cristo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Irmãos, aqui, por que o Senhor fez essa pergunta? O Senhor nunca vai curar ninguém, o Senhor nunca vai fazer algo se de fato a pessoa não quiser ser curada, ser tratada. Tem muitos que têm alma doente, mas eles não querem ser curados na sua alma. Entende, irmão? E o Senhor quer fazer, mas o Senhor quer que nós dispomos o coração. Eles eram filhos. Senhor, olha o meu nervosismo, olha o meu estresse. O Espírito vai mostrar que nós somos isso. Estão me compreendendo? Então, meu marido era teu servo, morreu. Aí Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ele, claro que sabia. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa,
Senhor, quero ouvir isso de nós. Senhor, eu não consigo. Quanto mais eu quero sair das minhas dívidas, mais eu fico entrelaçado a elas. Senhor, eu não tenho nada que possa quitar essa dívida. Eu não tenho nada. Olha aqui, irmãos, o detalhe da palavra de Deus. Não é assim? Senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Tem muitos que vai seguinte: olha, você empresta uma vasilha para mim, mas se quiser colocar um pouquinho de arroz aí, eu até vou ficar feliz. Vasilha, percebe? Não poucas. Verso 4: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Irmãos, isso aqui é o mesmo princípio da multiplicação de pães. Estamos compreendendo? Leia esses dois textos. Esse texto aqui é a multiplicação dos pães, é a mesma coisa. Eles não tinham e o Senhor multiplicou. Percebe? Irmãos, se o nosso Deus e Pai é o mesmo Deus que atuou aqui na vida de Eliseu, dessa viúva, é o mesmo Deus que vai atuar na tua vida e na minha vida, na nossa vida, irmãos. Ele não muda, irmão. Então, diz assim: e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, verso 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Irmão, aqui um detalhe importante: se tivesse ali bilhões de vasilhas para encher, o azeite não cessava. Porque os nossos recursos deste mundo cessam, mas os de Deus são ilimitáveis. Sempre vai estar cessando. É nós que não percebemos isso, irmão. Nós que não cremos, irmão, nós somos incrédulos. Senhor, quebra do nosso coração esse perverso coração de incredulidade, está nos afastando de Ti, Senhor. Aí ele diz assim, verso 7: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele está interessado em nos ajudar a pagar as nossas dívidas. Mas, primeira coisa, ore ao Senhor. Busque a direção dEle, busque a instrução dEle. Nós não temos paciência. A gente ora: Senhor, tenha dias, me ajuda, abençoe, em nome de Jesus, amém. Não, irmãos. Cultiva tempo diante do Senhor. Tenha uma conversa com aquele que pode lhe ajudar a sair das dívidas. Ele vai te abençoar. Ele está interessadíssimo no seu problema. Porque às vezes o problema foi gerado pelo próprio Senhor, para nos ensinar uma preciosa lição. Não é assim, irmãos? Então, primeira coisa, ore. Passe tempo ali falando dessas tuas deficiências. Ele vai agir. Agora, irmãos, um outro princípio: estabeleça um orçamento por escrito. Irmão, não gaste mais do que você ganha, irmão. Hoje em dia, Satanás colocou na sua mão um cartão de crédito. Você vai lá, você sabe quanto que você ganha? Você sabe quanto que você pode gastar? Aí que começa a vir as dívidas. Não é assim? De repente você está lá: não, eu ganho muito bem. Mas de repente você sofre um acidente. Aí aquele salarão, vem um salarinho, mas você contraiu muitas dívidas. E agora, como é que você vai pagar? Aí os juros, aí você fica louco, ansioso, você vai ficar doente. Não gaste mais do que você ganha, porque isso vai ser perda emocional para a sua vida, né? Então, primeira coisa, oração. Depois, um orçamento escrito vai ajudar você, com toda certeza, você analisar o futuro, analisar aquilo que você pode, aquilo que você não pode comprar, aquilo que você pode gastar, aquilo que você não pode gastar. Não seja um tolo gastando aí, usando cartão de crédito para isso, para aquilo. Você tem que analisar quanto que você pode gastar. Não é assim?
Quando eu saio de casa, eu falo, quanto que nós podemos gastar? Tanto. Então, é tanto que a gente pode gastar. Quando eu era solteiro, eu saía com R$20 no bolso. Acabou os R$20, e na maioria das vezes eu ia e voltava com os R$20 no bolso. Olha só, ganhei. Não assim que era um munheca de samambaia, um pão duro. Não. Eu sei o que é custoso para ganhar dinheiro. Eu sei que não é fácil. Então, não que eu estou valorizando o dinheiro, aí estou valorizando a mamão. Mas hoje em dia, irmãos, Jesus, lembra que ele disse lá em Mateus 6,24, não podeis servir a dois senhores. Se você servir a um, vai odiar o outro. Se você servir o outro, você vai odiar aquele. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Claro que o Deus é o dinheiro. Agora, você quer saber se você serve Ele ou não? É aquele que você serve, é aquele que você ama mais. Porque aquele que você ama, você vai se dedicar mais. E as pessoas hoje se dedicam assiduamente em ganhar dinheiro. Então você ama mais o mamon, a moeda, do que o Senhor. A palavra fala assim: tendo sustento com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Então, irmãos, o planejamento, o orçamento, isso começando dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar, irmão. Você vai ter muitos problemas com os bancos, e os bancos não perdoam. Os bancos te comem pela perna mesmo. E é um filho de Deus. Imagina só que escândalo que é. Imagina só, irmãos, que vergonha para o Senhor. Não é assim? Então, nós temos que fazer planejamento. Um versículo bíblico para planejamento. Vocês podem meditar depois. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 14, de 28 a 30. Então, irmão, não seja esbanjador, uma esbanjadora. Analisa, senta, verifica. Lucas 14, a partir do versículo, vamos ver aqui, Lucas 14, verso 28. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos, presta atenção. Ele diz assim, verso 28: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, você pretende construir, que você pode colocar uma casa, comprar um carro, comprar isso, comprar aquilo, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a verem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar, envergonhou o nome do Senhor. Está vendo aqui, irmãos? Então, primeiro, senta, vê quanto que você ganha, vê quanto que você tem, vê quanto você pode gastar, senão não vai cair nessa, senão você está perdido. Outro detalhe que é importante, irmãos: seja satisfeito com aquilo que você tem. Porque se você hoje não está satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você acha que aquilo com que você almeja ter vai trazer contentamento, não vai. O que é contentamento? Contentamento é um estado de graça no coração. Quando nós estamos contentes com o nosso Senhor, as outras coisas que são acrescentadas, que eu as possuo, isso traz contentamento. Mas o meu contentamento deve ser o Senhor, estar nele. E Ele, irmãos, vocês sabem, Hebreus 11:6, que fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna presenteador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam, Ele ama dar presente para seus filhos. Que coisa linda, irmãos. Semana ganhei de presente 2 livros.
Mas que bênção! Não pedi, eu precisava desses livros, não os tinha. A pessoa falou: olha, pastor Cláudio, tem 2 livros aqui, posso te mandar? Claro que pode. E eu não tinha os 2 livros, e chegou os 2 livros. Que bênção, irmãos. Então, Ele ama dar presentes para nós. Ele vai, mas primeiro temos que seguir as orientações dEle, viver em intimidade com Ele. Querido, você é filho de Deus. Tudo que o Pai tem, disse o nosso Senhor em João 17, tudo que o Pai tem é meu, e tudo que eu tenho é de meu Pai. Então nós somos filhos de Deus, o Pai. Imagina o que você tem, irmão. Tudo. Então Ele coloca nas nossas vidas para que nós sejamos então bons administradores. Então seja contente com aquilo que você possui. Se você começar a analisar, colocar no papel tudo aquilo que você tem, você vai perceber que você tem muitas coisas. Começar pela vida de Cristo em nós. Você já tem o tudo. Aí vem os acréscimos, roupas. Você já parou para pensar quantas camisas você tem lá na sua casa? Quantos sapatos, quanto tênis, quantas meias? De onde que veio aquilo? Ele te deu força para você ter a capacidade para comprar aquilo. Não é assim? Irmãos, aquele texto lá de Hebreus 13:5, ele é muito significativo. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que lindo, né, irmãos? Então Ele está preocupado com as nossas finanças, e é um Senhor tão maravilhoso. Queridos, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu creio que não vai dar tempo hoje para a gente fazer aquela leitura que nós estamos acostumados a fazer, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que às vezes é perdendo que nós vamos ganhar. Paulo fala em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em qualquer situação. Então, contentamento não é algo que você vai obter do Senhor, algo que você vai aprender do Senhor, né? Então, queridos, eu deixei separado para esse tempo aqui agora. Vou fazer uma leitura aqui, se vocês permitirem, do gigante da fé. Sabe quem é o gigante da fé? George Miller. E ele nasceu em 1805 e veio a falecer em 1898. Ele nasceu lá na Alemanha. George Miller é um alemão. Ele nasceu de novo quando ele tinha 20 anos de idade, numa missão morávia. Quando os moravianos foram fazer missões lá, então Deus o alcançou. Ele foi para a Inglaterra no ano de 1829, e onde ele trabalhou para o Senhor até o final da sua vida. Então, irmãos, no ano de 1830, 3 semanas depois de seu casamento, Miller e sua esposa, eles decidiram, marido e esposa, eles decidiram abrir mão do seu salário como pastor de uma pequena congregação e depender exclusivamente de Deus para as suas necessidades. Já desde o início, ele tomou a posição que manteria durante todo o seu ministério de nunca, preste atenção, irmãos, estou fazendo a leitura aqui, me escute com bastante cuidado. Ele tomou a posição, e precisamos hoje de homens de posicionamento, a posição que manteria durante todo o seu ministério, de nunca revelar suas necessidades às pessoas e de nunca pedir dinheiro de ninguém, somente de Deus. Os dois decidiram. Deus estava preparando eles. Ao mesmo tempo, decidiu que também nunca entraria em dívida por motivo algum e que não faria reservas nem guardaria dinheiro para o futuro.
Durante mais de 60 anos de ministério, Miller ele iniciou 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos. Distribuiu 275 mil Bíblias completas em diferentes idiomas, além de grande quantidade de porções menores. Sustentou 189 missionários em outros países e sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas. Presta atenção. Queridos, seu maior trabalho foi dos orfanatos em Bristol, na Inglaterra, começando com duas crianças. O trabalho foi crescendo e com o passar dos anos, e chegou a incluir 5 prédios construídos por ele mesmo, com nada menos que 2.000 órfãos sendo alimentados, vestidos, educados e treinados para o trabalho. Ao todo, pelo menos 10.000 órfãos passaram pelos orfanatos durante sua vida. Agora escute isso aqui. Só a manutenção deste órfão custava 26.000 libras por ano. Uma libra, em real hoje, uma libra é R$ 7,50. 26.000 libras dá um valor aí de 195 mil, mais de 195 mil reais, 26.000 libras. Então aqui, olha que interessante, só a manutenção destes órfãos custava 26.000 libras por ano. Uma libra equivale a 7,50, 26.000 libras, mais de 195 mil reais. Nunca ficaram sem uma refeição, nunca. Mas muitas vezes a resposta chegava na última hora. Como ele confiava, irmão. Às vezes, sentavam para comer com pratos vazios, mas a resposta de Deus nunca falhava. Que impressionante. No decorrer da sua vida, Miller recebeu o equivalente a 7,5 milhões de dólares como resposta de Deus. Além de nunca divulgar suas necessidades, ele tinha um critério muito rigoroso para receber ofertas. Por mais que estivesse precisando, pois em milhares de ocasiões não havia recursos para a próxima refeição. E se o doador tivesse outras dívidas, se tivesse evidência de que havia alguma atitude errada ou alguma condição imprópria, a oferta não era aceita. Tinha que ser de pessoas que ofertavam, mas aquelas pessoas que ofertavam só era aceita se a pessoa tinha uma vida condizente, senão ele não aceitava. Como uma vez uma prostituta falou o seguinte: George Miller, eu vou depositar lá 300, hoje em dia seria 3.000 reais. Se você vai depositar aqui em cheque, eu não vou aceitar, vou rasgar o cheque. E se eu depositar em dinheiro? Só se eu não ver. Mas se você colocar lá, nós vamos rasgar tudo, até aqueles que contribuíram. Teve uma vez, essa mulher ofertou para ele, era 300 mil reais, ele precisava, e era para o outro dia, ele não tinha, e de repente, olha a tentação, a provação, eu vou depositar na sua, não precisa, não quero, não vamos aceitar. E realmente a mulher saiu até frustrada, mas no outro dia, quando abriu o banco, ligaram para ele: George Miller, entrou aqui na sua conta, veio lá da Alemanha uma oferta para você de 300 mil. Meu Deus, que bênção. Deus supre, irmãos, porque a obra era de Deus, não era de George Miller, os recursos veio de Deus, irmãos. Então, se o doador tivesse dívidas, ele também não aceitava. Entende aqui, irmãos? E mesmo quando tinha certeza de que Deus estava dirigindo para ampliar o trabalho, começar uma outra casa ou aceitar mais órfãos, ele nunca incorria em dívidas.
Aquilo que Deus confirmava com a sua vontade, certamente receberia os recursos necessários, e por isso nunca emprestava nem contraía obrigações sem ter o necessário para pagar. Então era assim a vida dele, e as pessoas viam o sucesso dele. E um dia, alguém já não aguentando mais, falou: George Miller, qual é o segredo do teu sucesso? Ele se inclinou, foi abaixando, e ele disse assim: houve um dia em que eu morri. Que lindo, irmãos. Houve um dia em que eu morri, definitivamente eu morri. Morri para George Miller, e morri para as suas opiniões, preferências, gostos e vontades. Morri para o mundo, para a sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou para as acusações, até mesmo de meus irmãos e amigos. E desde então tenho me dedicado apenas a me mostrar aprovado por Deus. Que homem, irmãos, que homem. Que ele... Aí muitos falam assim: nossa, olha, eu chamei a atenção de um irmão que é pregador, amigo meu, e ele ficou meio assim, mas estava conversando e ele disse o seguinte: você viu o que George Miller fez pelo Senhor? Eu falei: George Miller não fez nada, irmão. Quando você fala que George Miller fez pelo Senhor, é errado. Você viu o que o Senhor fez em George Miller? Tem que ser assim, de uma forma adequada. Não dá glória para George Miller, percebe? Porque lembra do Senhor Jesus? Ele estava na terra, tudo o que ele fazia, ele dizia assim: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. George Miller se entregou para o Senhor, então o Senhor poderia fazer na vida deste homem uma grande e magistral obra. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude cada dia mais a viver uma vida que possa expressar e testemunhar a pessoa de Cristo. Que o Senhor continue falando conosco, irmãos. Olha, esse assunto das finanças, ele não vai acabar aqui. Quando o Senhor colocar no coração, nós vamos voltar de novo para tratar, talvez não de dívidas, mas talvez tratar sobre uma questão aqui que muitos às vezes gostam, né? Quero ser próspero. Você quer ser próspero? Você pode ser, mas seguindo os padrões da palavra do Senhor. Então, quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque Tu és um Pai tão gracioso. O Senhor tem nos dado, Pai, muito mais do que nós merecemos. O Senhor tem cuidado de nós, Pai, dos detalhes da nossa vida. Pai, nos faz homens de verdade, Senhor, que possa olhar para Ti, para depender de Ti. Pai, nós não queremos buscar reconhecimento de ninguém, mas queremos que a pessoa de Cristo se manifeste através de nós. Por isso, nós não apenas fomos crucificados com Cristo, mas trazemos sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Pai, tem misericórdia de nós, nos dê sabedoria, Pai, naquilo que concerne as nossas finanças. Obrigado, Pai, pelo Teu falar. Obrigado porque Cristo é o nosso tudo e nele nós estamos seguros. Assim nós oramos em nome de Jesus.